Oi pessoal, professor Zépica aqui, e hoje a gente vai continuar conversando sobre governança de TI, mas entender um pouquinho aí de que forma se escolher essa governança, né? De que forma escolher os arquétipos, de que forma escolher definindo algumas coisas, baseado nas escolhas que empresas de sucesso fazem. Então a nossa aula hoje está baseada em Friends e tem vários insights bem legais para a gente poder conversar. Vem comigo. Então, vamos começar aqui chegando com a FIB, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como avaliar a governança de TI. Então, falar um pouco do ambiente da empresa, dos arranjos de governança, aí da consistência que tem essa informação sobre governança, né? A consciência de governança na organização. E falar um pouquinho do desempenho, tanto de governança quanto do desempenho financeiro que a governança e que a TI vão trazer para a organização. Depois a gente vai falar um pouquinho das características das empresas de melhor desempenho, então falar um pouco de como os líderes descrevem a TI, qual é o envolvimento que esses líderes têm com a governança, qual é a clareza de objetivos que a organização tem, qual é o tipo de estratégia que essa organização adota, um pouquinho das exceções aí, né, para o processo de implementação e também para as mudanças, né, do processo. E por fim, como as organizações governam a TI, se elas estão focadas em ativos, ou se elas estão focadas em lucro, ou se elas estão focadas em crescimento. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, começando, sobre como avaliar a governança de TI. O processo de avaliação é um processo extremamente importante, né? Porque quando tu faz essa avaliação, tu começa a ter também um pouco de controle em cima daquilo que tu está fazendo. Começa a ter algumas comparações com alguns indicadores e ter esse controle. Então a gente vai ter 5 formas de avaliar a governança de TI, 5 questões, né? Que vão ser o ambiente da empresa, olhando para o ambiente da empresa, olhando para os arranjos de governança, olhando para a consciência que se tem sobre essa governança dentro da organização e para o desempenho, tanto da governança quanto para o desempenho financeiro. Então a gente inicia falando do ambiente da empresa, né? Que é o ambiente onde a série aconteceu de Friends. Mas quando a gente fala do ambiente da empresa, o que está se falando, o que está se pensando, é a questão de como é que é essa indústria, como é que é esse ambiente competitivo em que a empresa está inserida, né? Tanto de forma externa, mas também interna. Então, qual é o tamanho dessa empresa? Quantas unidades de negócio essa empresa tem. Então, quando a gente fala de tamanho, de unidades de negócio, a gente está querendo mensurar, né, em que espaço essa empresa está inserida, como que ela está inserida. E uma outra questão interessante quando se fala das unidades de negócio é pensar também se há uma sinergia entre essas unidades de negócio. Então, se há compartilhamento, se há trabalho conjunto nessas unidades de negócio, tá bom? Depois que a gente fala de ambiente da empresa, a gente precisa falar dos arranjos de governança. Aí eu botei a Mônica aqui, né, a Mônica chefe, mandando em alguém ali, mas é mais ou menos essa brincadeira, né, de quais arquétipos a empresa vai adotar. Então, é uma empresa que vai estar mais fundamentada em monarquia de negócio, ou em monarquia de TI, federalismo, feudalismo, duopólio, anarquia. Qual é o formato que essa empresa adota de arquétipo, né? E quais mecanismos que ela escolhe para implementar esses arquétipos, esses frameworks de governança de TI. Então, quais são os arranjos de governança que pré-existem dentro dessa empresa e que estão sendo adotados, né? Essa análise de quais arranjos, quais arquétipos, quais decisões, né? Então, basicamente, framework de governança. A terceira questão, eu trouxe um videozinho aqui pra gente. Aqui é só uma brincadeira, tá? Com quem curte a série, que é esse episódio que eles não sabem que a gente sabe que eles não sabem. E aí fica essa grande confusão, tipo, tá, mas o que a gente sabe? Ninguém nem sabe, né? Então, o que é importante ressaltar, tá? Eu trouxe essa brincadeira para discutir sobre a consciência que se tem acerca da governança de TI.
Porque muitas vezes fica isso, né? Ah, they don't know, that they know, that... Eles não sabem que a gente tem isso ou que tem aquilo, como na série, né? Eles não sabem que a gente não sabe que eles sabem, fica essa bagunça, ninguém entende nada. E muitas vezes, para a própria governança de TI, para a própria organização, eles não sabem quem é que está nessa governança, quem são as pessoas, qual é o formato, o que está sendo decidido. Então, se a empresa não tem uma consciência de governança, não tem uma consciência que essa governança existe e de que forma essa governança atua, fica essa grande bagunça, né? They don't know that they don't know. Fica essa bagunça toda. Então, aqui o que vai se pensar quando for avaliar a TI é pensar quão bem todos compreendem a governança, né? Então, tu vai chegar para alguém e perguntar onde está a governança, o que a governança está decidindo, e essa pessoa saber dizer, né? Ter consciência da governança. Uma outra questão envolvendo a consciência da governança é a questão das abordagens de comunicação, né? Então, como que a organização comunica aspectos específicos aí da sua governança? Então, de que forma? A gente conversou bastante sobre isso, né, quando falou de abordagem de comunicação. Então, vamos vir memorandos de cima, vamos vir em comitês específicos para conversar sobre essa governança. De que forma ela vai comunicar, certo? Avançando, gente, a gente vai ter aqui a questão do desempenho, né? Tanto da governança quanto financeiro. Então, primeiro, desempenho da governança. Aqui eu trouxe o Chandler, né? Se vangloriando do computador dele, só para uma brincadeirinha, porque quando a gente fala de desempenho da governança, a gente está falando do uso da TI especificamente, né? Então, o uso da TI sob a ótica de custo-benefício, então quanto que ela está me custando, quanto que eu estou tendo de retorno em cima do que eu estou investindo, se eu estou com uma qualidade necessária ou se a minha qualidade não é tão boa daquilo que eu precisaria, né, para poder, então eu estou tendo um benefício menor aí, um custo maior, então tudo isso tem que ser dosado, né. Uma outra questão do desempenho da governança é a utilização dos ativos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, vai entrar um pouco mais, mas a utilização dos ativos eu tenho todo esse equipamento, eu tenho toda essa estrutura, e como é que eu uso essa estrutura a fim de retornar, né, de forma estratégica, de ter algum retorno específico, algum objetivo específico atingido com os ativos, né? Ou usar a TI para uma questão de crescimento, colocar toda a minha TI, toda essa minha governança e as decisões de TI fundamentadas em fazer a empresa crescer, em fazer a organização crescer, ou fazer a organização se tornar cada vez mais flexível. Flexível de que ponto de vista, professor? Do ponto de vista de utilização compartilhada, tanto da TI quanto das decisões envolvendo TI, para que a empresa consiga tomar a utilização compartilhada de princípios, de infraestrutura, tudo isso esteja pulverizado pela organização. E por fim, gente, a gente tem uma questão de desempenho financeiro. Aqui eu trouxe também a FIB, né? Tu é rico. Não, meus parentes que são. E daí? Eles vão morrer um dia. Não pode ser assim, né? Dentro das empresas não pode ser assim. Porque tu precisa ter aí uma questão bem definida de como é que tu vai trabalhar a questão financeira, a questão dos investimentos, a questão dos retornos. Então, quando tu foca numa questão de lucro, vai pensar aí no retorno sobre o teu investimento, na margem percentual de lucro em cima do teu investimento. Tu vai ter números para tratar essa informação. Ou quando tá pensando aí nos ativos, né, vai pensar no retorno sobre a utilização desses ativos. Então, o que eu estou tendo de retorno financeiro por usar esse ativo ou não usar o outro, né? E também o crescimento que tu tem de retorno, né? Vai fazer esse gráfico ao longo do tempo, quanto tu está tendo de retorno financeiro em função das ações da governança de TI. Tá, gente? E aí a gente fecha essa primeira parte de como avaliar a governança e a gente entra numa segunda questão de características das empresas com melhor desempenho. O Harry Ross, eles têm muito disso, né, de trazer as características, de mostrar na prática como é que as empresas se comportam. Então eu trouxe algumas aqui para a gente poder conversar, tem algumas outras do material, mas eu trouxe algumas para a gente poder conversar. Então a primeira delas é a liderança descrevendo a TI, né?
Então, quanto mais a liderança, quanto mais o alto escalão da organização, ele consegue descrever a TI, dizer como é que está sendo utilizado, quem que está governando, quem que está decidindo, o que está sendo decidido. Quanto mais esse pessoal de cima da organização, da estrutura da organização, consegue descrever, melhor desempenho a TI acaba tendo. E de que forma isso acontece? De que forma esse pessoal vai conseguir descrever? Aqui eu trouxe o Chandler, né, com a TI, com o computador dele, como chefe. Mas de que forma a gente vai conseguir que os líderes descrevam a TI? Quando a gente tiver o envolvimento desses líderes, né, dos líderes seniors, que o Harry Ross vão chamar, mas quando a gente tiver o envolvimento desses líderes nas decisões da governança de TI. E aí eu não estou falando de decisões do duopólio, basicamente. Não, estou falando aí de eles serem comunicados no que está sendo decidido, de eles entenderem o que está sendo decidido. Então, eles sabem o que está acontecendo, isso é traduzido numa linguagem em que esse líder sênior, esse executivo, esse chefe, esse supervisor, enfim, cada organização vai chamar de uma forma, né? Mas que ele saiba o que está sendo decidido, de que forma está sendo decidido, o que está sendo comprado, por quê, onde está sendo colocado. Então, esse envolvimento, né? Quanto mais envolvimento, também, esse envolvimento, ele é claro, né? Quanto mais envolvimento, mais eles conseguem escrever. Quanto mais envolvidos, mais eles conseguem escrever, mais eles conseguem perceber essa governança, melhor desempenho também. Uma outra questão, que é uma coisa muito simples, muito básica, né, para quem estuda gestão, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que é a questão de estabelecimento de objetivos claros. Então aqui está um objetivo bem claro, né, o Joe ele quer chegar lá com a bola. Mas assim, o objetivo claro, a organização precisa desse objetivo de forma clara, né? Se a organização não tem um objetivo de forma clara, fica tudo muito vago, ninguém sabe exatamente o que está sendo proposto, o que se espera, de que forma se espera, o que eu quero alcançar. E aí tu não consegue definir os investimentos, né? Fica muito difícil definir a forma dos investimentos se não tem objetivos claros com a TI. Então, aqui tem alguns exemplos que o Harry Ross vai trazer de objetivos comuns. Então, por exemplo, reduzir os custos com a TI, melhorar o serviço ao cliente através da TI, prover melhores informações para a administração, melhorar a comunicação com os clientes, dos clientes para a organização, dar suporte a novas formas de fazer negócios, como a gente vem conversando, né? As organizações sempre precisam encontrar esses novos mercados, esses novos negócios, e melhorar a qualidade dos produtos, enfim, não faltam objetivos bem claros a serem definidos, mas a organização precisa definir. E precisa estar bem claro, tanto para o pessoal da gestão, quanto para o pessoal da TI, para que todo mundo consiga trabalhar na mesma página, beleza? Uma outra questão é a questão das estratégias diferenciadas. Aqui eu trouxe a Mônica, quando ela trabalhou no restaurante, que ela tinha que se vestir, né? Era a estratégia dos clientes, era verem eles vestidos ali. Mas, brincadeiras à parte, quando a gente fala de estratégias diferenciadas, quanto menor assim a diferenciação da estratégia, mais a empresa vai focar em quê? Em melhorar custos, em melhorar a questão operacional. E a melhoria de questão operacional e a melhoria de custos é uma melhoria mais difícil de ser alcançada e de ser mensurada. Então, se a empresa não tem uma estratégia muito clara do que ela quer, ela vai acabar só ficando na mesma coisa, né? De tentar aí fazer melhor e com menos, o que não está errado, né? Mas ela não está inovando de nenhuma forma. E há um grande potencial na utilização de TI e de uma equipe de governança de TI para direcionar os esforços de TI para a inovação, né? E a inovação nesse sentido de estratégia diferenciada, de uma estratégia diferente, uma estratégia que leve a organização a um novo patamar, que leve a organização a uma utilização mais efetiva dessa TI toda, certo? Não apenas melhoria em processo e em custo, tá bom? E outra questão, gente, é a questão de exceções. Aqui eu trouxe a Mônica, eu não consegui dizer não 2 vezes. Mas a questão de exceções ela é muito importante a gente conversar, porque assim,
tu vai implementar algo, né, na TI, algum projeto da TI, ou tu vai implementar alguma coisa de governança, enfim, a implementação de qualquer coisa, ela precisa ser maleável para ter algumas exceções. Porque se tu coloca uma equipe técnica a implementar e ela não quer fazer nenhum tipo de exceção, não quer abrir nenhum tipo de exceção, o que acontece? Aquela implementação ela fica aos trancos e barrancos. E aí implementa, as pessoas pegam nojo daquilo, não querem usar. Ou então implementa, mas aí não percebe que há uma nuance específica naquela implementação que teria que ser revista, que teria que haver uma exceção para aquele caso. E aí implementa e aquilo fica sem uso por alguma razão, ou implementa e não funciona, enfim. Todo caso de implementação, ele precisa olhar para aquilo que possa ser necessário abrir uma exceção. Abrir uma exceção não é ruim, abrir uma exceção não é errado. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Ah, eu planejei, eu quero que saia tal qual eu planejei. Mas às vezes, se tu não abrir uma exceção, não vais conseguir ter nem um pouco de implementação. Então, as empresas que têm melhor desempenho, elas sempre abrem exceções na hora de implementar. E uma outra questão envolvida é que assim, a gente está num ambiente de um ritmo muito desenfreado de mudanças tecnológicas. E mudanças tecnológicas, elas às vezes tu nem prevê que aquilo vai acontecer, e aí quando aquilo acontece, tu precisa ter uma exceção para aderir àquela tecnologia, ou para discutir, ou para pensar aquela tecnologia. Então, exceção não é um problema, exceção é uma coisa a ser discutida. E se for o caso, ser aceita, né? É mais ou menos essa ideia. Ser aprovada a exceção, tá bom? E aí, por fim, para a gente fechar esse bloco da nossa aula, é a questão de não ter tantas mudanças, né, na organização, na governança de TI da organização. Aqui eu trouxe o episódio em que o Joey está se mudando, né, então tipo, muda a dinâmica do trabalho da equipe, um monte de coisa. É mais ou menos isso, tá? Quando tu muda a dinâmica da equipe da governança de TI, tu leva aí em torno de 6 meses a 1 ano para que a governança de TI consiga operar de forma clara, tá? Então, implementação, mudanças, qualquer coisa que envolva algo assim na governança de TI, vão ter pessoas novas, vão ter estruturas novas, e tanto essas pessoas, essa estrutura vão ter que se adaptar, vão ter que se entender, e isso leva de 6 meses a 1 ano, tá? Então, quando tu muda de forma muito brusca, tem um baita período aí de adaptação. Porém, menos mudanças não quer dizer mudança nenhuma, não é? Porque às vezes é melhor tu mudar uma equipe que está disfuncional, uma governança que não está funcionando. Uma má governança precisa ser mudada, né? Uma má governança precisa de alteração. Então, dependendo do caso, é melhor que tu mude, é melhor que tu troque, certo? Então, tem essa questão. Tenta não fazer tantas mudanças, né? Tenta deixar um ritmo de 1 ano aí, pelo menos, do trabalho dessa governança atuar e trabalhar. Mas se for uma governança que não está dando resultados, ou que está dando resultados negativos, aí é melhor trocar o mais rápido possível mesmo. E aí arcar com a consequência da troca, mas melhor do que tu ter aí prejuízos, né? Com uma governança trabalhando de forma errada e tal. Certo, gente? Depois a gente vem aqui para falar de como as empresas governam a sua TI. E aí quando a gente fala de como as empresas governam a sua TI, a gente tem 3 focos para as empresas, né? Que, começando então pela questão da utilização de ativos. Aqui eu trouxe esse cachorro, né, do Friends, que seria um ativo, porque eles amam usar isso, mas não tem serventia nenhuma, né? Mas assim, ó, a utilização de ativos, ela pressupõe que tu vai pegar esses ativos e que tu vai fazer eles serem compartilhados ao longo da organização. Então, a TI vai ser utilizada de forma compartilhada. Qual é a melhor forma de fazer isso? O Harry Ross vai dizer que a melhor forma é usar o duopólio, né, que a gente já conversou. O duopólio é a melhor forma porque no duopólio tu tens a TI aí conectada com a coordenação, né, de forma transversal. Então a TI acaba interagindo com toda a organização.
E se ela interage com toda a organização, ela vai enxergar novas oportunidades, tanto de compartilhamento da TI e de ativos, quanto também reutilização de TI e de ativos, certo? Então, quando tu tem aí uma TI, uma ideia de utilização de ativos, né, de foco em utilização compartilhada ou de novas formas, o duopólio vem muito bem a calhar, tá bom? A segunda questão é a questão dos lucros. Aqui eu trouxe a Rachel, né? Talvez eu não precise do seu dinheiro. Calma, não desliga. Eu disse talvez. Sempre precisa, né? Então, e a empresa, especificamente, a empresa precisa de dinheiro, né? Senão, qual é a razão de existir uma empresa de capital privado? É isso, né? Então, quando uma empresa precisa de dinheiro, ela está focada em lucro, o grande foco dela é lucro, uma empresa assim, ela tende a ter uma abordagem mais centralizada, tá? Então, a monarquia de negócio vem muito a calhar, porque fica essa decisão na mão dessa grande equipe lá em cima, né? Dessa grande equipe gestora, liderança lá em cima, tomando decisões. E esses líderes, eles precisam ou ter aí comitês, comissões, pessoas que auxiliem na tomada de decisão com TI, ou, e melhor seria que eles fossem versados, que nem chama o Larry Ross, que eles fossem versados na tecnologia da informação. Basicamente que eles conheçam tecnologia da informação, entendam as dinâmicas da utilização, da implementação de governança de TI, da utilização de tecnologia da informação, né? Porque está na mão da monarquia de negócio, então está na mão da alta gerência, eles tomam decisões com relação a essa TI, para quê? Para ter cada vez melhoria em custo, melhoria em padronização. E eles vão ter essa melhoria em custo e padronização quando eles tiverem aí a organização toda sendo educada para perceber, né? Perceber as suas tarefas, sempre visando melhor custo, visando melhor otimização de processo. E pesquisa, né? Então, por isso que precisa desse comitês de TI. Então, precisa de ter pessoas que conheçam TI a fundo para que consigam sugerir melhorias, né? E consigam enxergar melhorias possíveis. Depois a gente tem, além dos lucros, uma questão de crescimento. Aí é que eu trouxe o Gunter, né? Porque a ideia de crescimento é uma empresa focada aí de uma forma empreendedora, focada em crescer, em desenvolver mais as suas unidades de negócio, focar aí em crescer as suas unidades operacionais. Então, quando tu tem uma empresa que está focada em crescer, que está focada em expandir, que está focada em ser maior, aí a gente pode trazer também um exemplo de uma startup, né, uma empresa de base tecnológica escalonável. Quando tu tem uma empresa focada nesse formato, o Larry Ross vai aconselhar também o uso de monarquia de negócio, uma decisão mais centralizada, né? Porque chega a ser até um pouco estranho a proposta deles, mas dá para entender. Eles vão dizer que uma decisão centralizada permite aí que se descentralize. Se está tudo na mão de alguém, essa pessoa tem a autonomia de descentralizar decisões e permitir que outras pessoas tomem decisões. Mas debaixo desse grande guarda-chuva aí que seria a monarquia de negócio. Traduzindo em outras palavras, é quando tu tem aí uma equipe. Retomando a ideia, gente, então essa equipe, essa direção centralizada, todas as decisões centralizadas na mão dessa direção, eles vão conseguir descentralizar, permitir que outras pessoas tomem outras decisões e façam coisas novas, né? E envolvam aí inovação, envolvam criação de coisas novas, porém tudo isso amarrado e alinhado debaixo dessa liderança, dessa monarquia de negócio. Certo, gente? E aqui a gente fecha, então, a nossa aula, mas, claro, sempre fazendo a retomada. Então, a gente falou sobre como avaliar a governança de TI, falamos, então, como é que a gente avalia? A gente olha para o ambiente da empresa, olha para os arranjos de governança de TI, olha para a forma com que a empresa e também as direções têm consciência da governança de TI. Depois tu olha também para a questão do desempenho, tanto da organização quanto para o desempenho financeiro que a TI está trazendo, né? E depois a gente falou um pouco de características das empresas de melhor desempenho, falando de os líderes saberem descrever a TI,
Qual é o envolvimento que os líderes têm nas decisões, na comunicação das decisões envolvendo TI por parte da governança, a clareza de objetivos, né? A diferenciação de estratégias, a importância de se entender as exceções, né? De abrir exceções quando necessário, de manter, de não fazer mudanças, porém melhor fazer mudanças do que ter uma equipe que não esteja funcional. E como que as empresas governam a TI, quando elas estão focadas em ativos estratégicos, quando elas estão focadas em lucro e quando elas estão focadas em crescimento, beleza? Aqui eu deixo então a referência é o 5º capítulo do livro do Well e Ross, Governança de TI, que a gente vem conversando. Ali está um QR Code para quem quiser baixar esse capítulo escaneado. Vou colocar também na descrição do vídeo, quem quiser pegar esse material, os slides também da aula vão estar na descrição do vídeo. Certo, gente? E é isso, agradeço, trago aqui o Ross agradecendo, thank you. Obrigado, tá? Para quem assistiu a aula até agora. Tá ali um QR Code para quem quiser ver mais coisas sobre o meu trabalho, tá bom? Então tá, um abraço, gente. Valeu, até mais.